Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumann Traduz, o podcast direto ao ponto e, felizmente, sem enrolação. Traumann Traduz. Hoje é 7 de novembro de 2019 e vamos falar dessa briga inútil de Jair Bolsonaro com a Argentina. O presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar um ministro como representante do Brasil para a posse do novo presidente argentino Alberto Fernández. É um desrespeito que poucas vezes se viu. O padrão é que os próprios presidentes participem da posse um do outro. Se não puder, envie seu vice. O Macri, por exemplo, não pôde vir no dia 1º de janeiro para a posse do Bolsonaro, mas veio antes para mostrar o respeito que tinha nas relações Brasil-Argentina. Desde que o Mercosul foi criado nos anos 90, Brasil e Argentina passaram a ser irmãos gêmeos. O que dá certo num país ajuda o outro. O que dá errado contamina. O presidente José Sarney, por exemplo, lá nos anos 80, tinha uma ótima relação com o presidente Alfonsín. Depois, o Menem se dava bem com o Collor. Se deu mais ou menos com o Fernando Henrique. Depois a gente viu uma relação muito próxima entre o governo Lula e o governo Dilma com os Kirchners. Depois nós vimos o Macri se dando excepcionalmente bem com o governo Temer e nesse começo de governo Bolsonaro. Portanto, essas são relações importantes, são relações que você pode fingir que não acontece. Só que Bolsonaro parece que tem uma tara com a Argentina. Durante a campanha eleitoral, ele fez dezenas de comentários a favor da reeleição do presidente Maurício Macri, o que é uma coisa absurda. A gente não quer ouvir comentários dos outros sobre as nossas eleições, então a gente não deveria fazer comentários sobre as eleições dos outros, certo? Bem, o Bolsonaro chegou a dizer que o Rio Grande do Sul vai virar uma Roraima com a fuga de imigrantes argentinos, como acontece lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. Em reação, o então candidato Fernandes disse que se orgulhava de não ter o apoio do Bolsonaro, que segundo ele era um sujeito homofóbico, misógino e racista. O clima depois da vitória do Fernandes só piorou. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro tuitou uma mentira deslavada contra a Argentina. Ele afirmou no seu perfil oficial no Twitter que as empresas L'Oréal, Honda e MWM, que é uma fábrica de motores, haviam anunciado o fechamento de suas fábricas na Argentina e a instalação no Brasil. As empresas negam essas transferências. A publicação foi apagada algumas horas depois. É uma loucura, uma mentira absurda que o presidente poderia ter checado em um telefonema. Ele tuitou literalmente um absurdo, uma mentira, sabendo que era uma mentira. Ainda ontem, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, aprovou uma moção de repúdio ao novo presidente argentino por ele defender a liberdade do ex-presidente Lula. É tanta provocação que você não sabe nem por onde começar. Mas vamos tentar. Brasil e Argentina são as duas maiores economias do continente. Elas têm as maiores populações, as maiores fronteiras. São dois dos maiores produtores de soja e carne do mundo. Quando jogam juntos, conseguem acordos melhores, como no caso do acordo do Mercosul e União Europeia. Quando jogam separados, os dois perdem. É como se a gente pensasse que a Alemanha e a França começassem uma disputa besta sobre a política interna um do outro e você parasse, você pudesse ter risco em relação a como ia ser o futuro da União Europeia. É isso o que o Bolsonaro está fazendo. Porque ele não está fazendo um ataque que é infantil diplomaticamente. O que ele está fazendo vai ter reflexos na atração de recursos estrangeiros. Pensa, se coloca agora como um investidor europeu, um chinês, um americano. O que você quer? Quando você está investindo no Brasil ou na Argentina, você quer ter acesso ao mercado como consumidor comum. Você quer ter uma relação aduaneira simples, que faça com que seus produtos passem de um país para o outro facilmente. Foi assim, por exemplo, que grandes montadoras como a Fiat, a Ford e a GM fizeram investimentos conjuntos no Brasil e na Argentina nos anos 90 e depois nos anos 2000. A ideia era fazer cadeias produtivas que se completassem entre Brasil e Argentina, ora sabendo que um dia um país podia estar melhor que o outro. Todos ganharam com isso. Com essa tática infantil do presidente Bolsonaro, todos vão perder. Parece que o presidente Bolsonaro acha que ele é o Donald Trump. O Donald Trump, como vocês sabem, vive falando mal do México e testando a paciência dos mexicanos, até com frases racistas. Só que o México é um país que depende completamente dos Estados Unidos. Portanto, o México tem que engolir a seco e topar várias das provocações americanas. A Argentina não depende tanto assim do Brasil. É verdade que a relação dos dois países é importante para os dois,
mas não há uma relação de dependência. O que o presidente Bolsonaro está fazendo é jogar no lixo uma relação duradoura e forte, diplomática, comercial e até cultural entre dois países muito importantes. Isso é irresponsabilidade. Eu sou Thomas Trauman, bom fim de semana, eu volto na segunda-feira. Bye, bye.